queridos, aqui é o seu amigo Pastor Cleverton. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O Fim Está Chegando. Todo ser humano tem o desejo de entender o que vai acontecer nos últimos dias. E há muito material na internet sobre esse assunto. Mas nessa série, veremos o que Jesus, o Filho de Deus, e a Bíblia Sagrada fala sobre esse tema. E você, gostaria de entender sobre mais esse assunto? Então, fique conosco até o fim deste vídeo. Gostaria de agradecer a todos vocês que já são inscritos em nosso canal. E você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição, ative o sininho e compartilhe essas mensagens. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Queridos, há muitas profecias sobre o fim do mundo. Muitos profetas anunciaram esse tempo assombroso. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, temos um vídeo chamado Profecias. O link vai estar na descrição desse vídeo. Hoje falaremos sobre os sinais da volta de Cristo, pois esses sinais estão diretamente ligados aos acontecimentos dos últimos dias. O tema de hoje é Sinais da volta de Cristo. O texto é o livro de Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 3. No vídeo anterior, falamos sobre a destruição do templo de Salomão, profetizado por Jesus. O link desse vídeo estará aqui na descrição também. E certo dia, Jesus estava saindo do templo junto com seus discípulos. Então eles mostraram a Jesus a beleza daquele enorme templo. Mas Jesus rapidamente falou sobre a destruição daquele glorioso templo. Está registrado aqui em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. E Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, depois que Jesus tinha atravessado o jardim do templo para o Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe fizeram 3 perguntas. Mateus 24, 3. E Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe perguntaram: Diga-nos, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim dos tempos? A primeira pergunta foi quando essas coisas sucederiam, isto é, quando o templo seria destruído. A segunda é que sinal haveria da sua vinda, ou seja, quais eventos aconteceriam que marcariam a sua volta para reinar. A terceira pergunta é que sinal haveria dos fins dos tempos. Querido, antes de tudo, devemos lembrar que os pensamentos desses discípulos judeus giravam em torno da época gloriosa do Messias reinando na terra. Eles não estavam pensando na vinda de Cristo para arrebatar a igreja, pois na verdade eles não sabiam nada sobre essa fase da sua vinda, pois a igreja não foi revelada aos profetas do Antigo Testamento. Paulo disse que o relacionamento de Cristo e a igreja é o mistério de Deus que foi revelado na obra redentora de Jesus ali na cruz. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, temos uma série de estudos no livro de Mateus, como quem é Cristo, quem é Jesus, o que é a igreja. Deixaremos todos os links na descrição para que vocês entenderem melhor sobre esse tema. Bem, queridos, a primeira pergunta dos discípulos sobre quando seria a destruição do templo não é respondida diretamente. Jesus parece difundir o cerco de Jerusalém que ocorreu no ano 70, que está registrado no livro de Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24, com um cerco semelhante que ocorrerá nos últimos dias. Mas a segunda e terceira pergunta sobre os sinais da sua vinda e dos fins dos tempos são respondidas aqui em Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 44.
Esses versículos descrevem o período bíblico de 7 anos chamado por Jesus de grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio são descritos aqui em Mateus 24, do versículo 4 ao 14. E os últimos 3 anos e meio, conhecido como tempo de angústia para Jacó, será um tempo de sofrimento como nunca houve sobre a face da terra. Jesus chamou os sinais do capítulo 24, do versículo 4 ao 14, de princípio de dores. Queridos, quando a minha mulher ficou grávida da nossa primeira filha, Isabela, eu me lembro que no dia do seu nascimento, a minha esposa começou a ter contrações, as primeiras dores de parto. E à medida que se aproximava a hora do nascimento, ia aumentando aquelas contrações. Primeiro, começou com intervalos de hora em hora. Depois passou de minuto a minuto até que a Isabela veio ao mundo. Os primeiros sinais da vinda de Cristo foi ilustrado por Jesus como princípio de dores, assim como aconteceu com o nascimento da minha filha. Quando nós começarmos a falar sobre esses sinais, vocês então perceberão que a maioria deles sempre existiram na história da humanidade, como guerras, terremotos, fomes, pestes. Mas à medida que vai se aproximando os últimos dias, o fim dos tempos e a vinda de Cristo para reinar eternamente sobre nós, esses sinais vão ganhando intensidade. E os intervalos desses sinais diminuem à medida que se aproximam o nascimento, ou seja, o retorno de Jesus Cristo. Queridos, não dá tempo de falar sobre todo o conteúdo desse tema tão profundo que é a escatologia, em apenas aqui um vídeo. Foi por isso que o Espírito Santo nos inspirou a fazer uma série de vídeos sobre o fim dos tempos, para poder esclarecer a vocês sobre um assunto tão urgente e tão importante. Eu digo urgente porque os sinais da vinda de Cristo têm aumentado a cada dia que passa. Por exemplo, estamos no meio de uma pandemia, estamos à beira de um grande reset na economia mundial. E a Bíblia já fala sobre isso há mais de 2000 anos. E este assunto também é importante porque ele fala sobre onde nós passaremos toda a eternidade. Por isso, querido, seja um missionário de Cristo. Assistam todos os vídeos até o final, deixe o seu like, faça os seus comentários nos vídeos, porque o algoritmo da plataforma do YouTube só irá divulgar essas mensagens para outras pessoas se nós começarmos a interagir em cada um de nossos vídeos. Shalom, até o próximo vídeo, onde continuaremos com os sinais da volta de Cristo.